Antes da primeira lâmpada, já contávamos histórias ao redor do fogo. Histórias sobre o que não se vê, mas se sente. Sobre o medo que não vem de fora, mas de dentro. Antes do cinema, o medo vinha em versos. Enraizado no gótico europeu, pesquisadores apontam o surgimento do gênero de terror no século XIX, influenciando diversos escritores do romantismo no Brasil. Embora pesquisadores ainda venham fazendo descoberta ao analisar antigos periódicos e publicações, muitos acabam se perdendo ao longo da história, até por serem registros físicos e estarem sujeitos à deteriorização e outras adversidades do tempo. Álvares de Azevedo, por exemplo, foi um dos primeiros escritores a introduzir características do terror em seus romances, como as obras Noite na Taverna e Lira dos 20 Anos. Saindo do papel e indo para as telas de cinema, surge um dos pais do terror brasileiro, José Mojica Marins. Antes do José Mojica mesmo, que ele de certa forma é o pai do terror, né? Ele que fez o primeiro filme de terror brasileiro, tipo, com o gênero definido como terror mesmo, que é o A Meia-Noite Levarei Seu Cadáver, em 64. Então, ele é o pai do cinema de terror brasileiro, mas até já tem pesquisadores e historiadores que começaram nos últimos anos, últimas décadas, a pesquisar de que, na verdade, até antes do José Mojica, a gente já tinha indícios de um terror brasileiro que estava ali, que já vinha pegando de tradições de monstros lá fora, do gótico, de terror de lá de fora, e implementando aos poucos no cinema brasileiro, só que ainda era muito diluído, né? Então você tinha uma mistura de gêneros muito grande e não se autodenominava terror ainda. Então, o primeiro que se autodenomina terror é o do José Mojica Marins, é o filme que apresentou o Zé do Caixão, que é A Meia-Noite Levarei Sua Alma, né? Então, desde então, você tem uma produção, tipo, principalmente do José Mojica. Ele vai fazer a trilogia do Zé do Caixão, que depois ele veio com Esta Noite Encarnarei no Seu Cadáver e A Encarnação do Demônio. Era a estreia de Zé do Caixão, alter ego do cineasta José Mojica Marins. Um horror autoral, popular, visceral, profundamente brasileiro. Mojica transformou o terror em crítica social e existencialismo. Criou um cinema de sombras e ideias e tornou-se um ícone mundial do horror marginal. Seguindo para a década de 70, a região de São Paulo ganhou notoriedade por suas produções de filmes baratos, ousados e criativos, além de misturar elementos do crime, erotismo e horror com uma liberdade impensável nos grandes estúdios. Era conhecida como Boca de Lixo. Enquanto isso, a pornochanchada ganhava o público com comédias eróticas e irreverentes. Muitos cineastas migraram dos risos para os sustos, criando um cinema transgressor onde o sexo e o medo andavam lado a lado. Tem a fase da pornochanchada também, que era super mal vista. As pessoas começavam a ver, mulher pelada, homem machista, tem essa coisa do preconceito da época da pornochanchada, que só via mulher como objeto. Então eu acho que isso vem do próprio brasileiro mesmo, da própria formação dos pais que não levavam para ver. Nós somos colonizados pelo cinema americano há muito tempo, ou pelo cinema europeu. A partir de 2010, o horror psicológico ganha força nas produções nacionais. Há uma mistura do fantástico com temas sociais, psicológicos e políticos. O intuito é fazer as pessoas questionarem e refletirem, ao invés de levar apenas sustos. Filmes como As Boas Maneiras e O Lobo Atrás da Porta retratam sobre isso. A forma como se é contada e produzida histórias de terror mudou conforme o tempo. O terror brasileiro conseguiu construir sua própria identidade. Mangue Negro é um exemplo de filme repleto de identidade cultural. O cenário de um mundo apocalíptico é trazido em um manguezal no Nordeste. O Mangue Negro seria um grande exemplo do que é um cinema de terror brasileiro, porque é basicamente um filme de zumbi. Um filme de zumbi que ali surge nos Estados Unidos, principalmente com o George Romero, né? Com a Noite dos Mortos-Vivos, né? Só que o zumbi foi feito de tudo ao longo do ano, ele teve em queda, subiu, gêneros diferentes, comédia, tudo. E aí, o que é o terror, um filme de zumbi brasileiro? Ele é ambientado nos manguezais. Você vai ver um filme de terror estadunidense ambientado nos manguezais? Não. É
É um filme que tem um humor único que só o Brasil tem a produzir seus filmes, como a gente tinha na Pornô Chanchada, é muito único o humor que é construído no Brasil. É um filme que tem uma violência, porque o Rodrigo Aragão é o maior expoente desse cinema de terror prático, né? Com toda uma preocupação em construir, tipo, tudo de uma maneira, tipo, muito realista, assim, não realista no fetiche de ser real, mas essa preocupação de tipo, trabalhar, não com efeito especial, só CGI de qualquer maneira, mas de você usar o efeito prático para ser uma coisa, tipo, mais, até de baixo orçamento, né, mas também de fazer uma coisa, tipo, mais visceral, né. Esse filme é muito visceral, é muito violento. Ele pega a influência, por exemplo, do terror italiano. A gente tem o Lúcio Fucci, que é um diretor italiano também muito renomado, que é conhecido como o padrinho do gore, né? Então, de certa forma, o Rodrigo Aragão virou o nosso cara do gore brasileiro, né? Ele é o cara do horror mais visceral. E o Mangue Negra é esse filme, é um filme tipo de zumbi brasileiro. Você vai ver o filme e você vai falar, nossa, é o único filme possível de zumbi dessa maneira, porque é totalmente brasileiro. O seu humor, seu terror, sua ambientação é única, assim. É possível dizer que o cinema nacional fantástico é marcado por nossas histórias e questões culturais e sociais.